Olá pessoal, meu nome é Saulo Furtado e esse é o canal Control and Think, onde falamos de sistemas de controle e inteligência artificial. Bom, hoje eu vou estar falando de tipos de controle e principais aspectos de cada um. Bom, esse aqui é um slide para mostrar os tipos de controle geral que estaremos falando nesse vídeo. Bom, os tipos de controle aqui são 11 tipos, né? Controle clássico, controle moderno, controle ótimo, controle robusto, controle digital, controle de sistemas e eventos discretos, ou SED, controle preditivo, controle adaptativo, controle inteligente, eu coloquei entre parênteses aqui, inteligência artificial, né, que usa técnicas de inteligência artificial, controle estatístico de processo, CEP, e controle híbrido de sistemas. Bom, vamos começar pelo primeiro, né, controle clássico. Bom, controle clássico, ele basicamente ele aceita só uma entrada e uma saída. Você só pode ter uma entrada entrando no seu controlador e uma saída saindo do seu controlador. Então é o modelo SISO, né? Single Input, Single Output. As condições iniciais devem ser nulas, ou seja, condições iniciais é quando o tempo é igual a zero, elas devem ser nulas. Se for um problema, por exemplo, de massa-mola, a velocidade tem que ser zero, a aceleração deve ser zero. Ignore-se as variáveis internas do sistema. Todas as variáveis internas do controlador é ignorada, a gente só leva em consideração a modelagem feita do sistema, propriamente dito. E só trabalha com sistemas LIT, né? Sistemas LIT, que são sistemas lineares e invariantes no tempo. Ou seja, sistemas lineares, a gente vai ver mais para frente, mas são sistemas que devem obedecer o princípio da superposição e da homogeneidade. E sistemas invariantes no tempo são sistemas cujos parâmetros não variam conforme o tempo. São sistemas que a gente considera que os parâmetros são fixos para o tempo de agora até tendendo ao infinito. A modelagem é feita pela função de transferência. Ou seja, a função de transferência, a gente faz uso da transformada de Laplace e, através disso, a gente monta a função de transferência, que é a transformada de Laplace da saída da função sobre a transformada de Laplace da entrada da função. Essa é a função de transferência. E essa função de transferência, você transforma, veja que como a gente faz uso da transformada de Laplace, você transforma a função, aliás, o sistema que está no domínio do tempo, geralmente, né, no domínio do tempo, a gente transforma para o domínio da frequência. Ou também é muito chamado de domínio dos números complexos, ou domínio S, né, porque o domínio do tempo a gente usa a variável t, t minúsculo, e no domínio da frequência, o domínio dos números complexos, é o domínio S, que é uma variável complexa. Veja que esse sistema é mais restrito e mais simples, porque veja que é uma entrada, uma saída, a condição deve ser nula, ignora-se algumas variáveis, só sistemas lineares e invariantes no tempo, então ele é mais simples, porém também é mais restrito, né? E, porém ele ser simples e restrito, ele é um dos mais usados na indústria, né? Cerca de 90% dos controladores industriais são baseados em controle clássico. Vejam que é bastante, né? 90%. E vejam que para os próximos slides também eu vou colocar em vermelho o que mais eu quero chamar atenção em cada slide. Então nesse aqui é que ele é o mais simples e mais restrito. Porém, o restante das informações também deve ser levado em consideração. Agora, o controle moderno. O controle moderno, veja que ele já não é mais uma entrada e uma saída. Você pode trabalhar sim com uma entrada e uma saída, mas ele já é mais específico para várias entradas e uma saída, ou várias entradas e várias saídas, né? Que é o MISO e MIMO. Geralmente é usado esse segundo tipo, né? O MIMO, que é várias entradas e várias saídas. Veja que as condições iniciais não precisam ser necessariamente nulas. Você pode ter condições iniciais diferentes de zero, para quando t é igual a zero. E é geralmente usado para sistemas mais complexos, onde eles são não lineares, são sistemas que não são necessariamente lineares e podem ser variantes no tempo.
né? Os seus parâmetros podem variar conforme o tempo passa. E a sua modelagem já não é mais feita pela função de transferência, mas agora pelo espaço de estados. Tem um conceito bastante interessante no controle moderno, que é o conceito de estado, né? Que é um conceito que vem de antes até do tipo de controle moderno. Ele vem até antes disso, mas no controle moderno ele é muito usado esse conceito, o conceito de estado. E o conceito de estado, ele trabalha majoritariamente no domínio do tempo. Você não trabalha mais no domínio S, ou domínio da frequência, domínio dos números complexos. Não, é o domínio do tempo mesmo, que é o que a gente chama de abordagem moderna, né? Não só o sistema, mas os controladores são mais complexos do que o controle clássico e mais amplo. Veja que você tem mais liberdade aqui. O sistema pode ser não linear, o sistema pode ser variante no tempo, o sistema pode ter condições iniciais diferentes de zero para t igual a zero, pode ter mais de uma entrada, mais de uma saída. Então veja que ele é muito mais amplo, porém também mais complexo, não só o sistema, mas os controladores em si. Então essa é a palavra-chave, mais complexo, mais amplo. É menos usado que o controle clássico na indústria, só que o seu maior uso é em sistemas críticos, ou seja, indústria aeroespacial, aviação, robótica médica. O que é sistema crítico? São sistemas onde o controle de certas variáveis deve ser um controle crítico, ou seja, deve ser, não pode ter erro, veja bem. Por exemplo, a indústria aeroespacial, aviação, onde você deve levar consideração de vários tipos, né, de entrada, vários tipos de saída você deve dar ao seu sistema e assim por diante. Agora, o controle ótimo. O controle ótimo, como o próprio nome diz, busca os parâmetros ótimos para o sistema. O bom entendimento dos controles clássico e moderno é requisito fundamental no estudo do controle ótimo. Então, você deve entender os outros dois controles anteriores, né, que é o controle clássico e moderno, que você entendendo bem eles, o controle ótimo vai ser mais de fácil entendimento, né? E o controle ótimo, ele tem uma particularidade que é uma análise mais detalhista, né, da realimentação. Para você que não entende muito de sistema de controle, a realimentação do sistema é uma parte bastante importante, né, no projeto de sistema de controle, né? É até bom agora falar que esses vídeos são só para sistemas realimentados, ou seja, controle em malha fechada, né? E para o sistema clássico e sistema moderno, né, controle clássico e controle moderno, a realimentação, a gente vê ela de uma forma mais simples, enquanto aqui no controle ótimo eu preciso fazer uma análise mais detalhada da realimentação. Porque a realimentação, falando por cima agora, ela geralmente tem a ver com o sensoriamento da minha saída. Eu vou sentir a minha saída, eu vou medir a minha saída, né? Eu preciso saber como a minha saída tá refletindo o meu controle. E sempre isso leva um sensor. Só que a gente sabe que o sensor geralmente não é linear. Por exemplo, se a minha saída for uma tensão e eu vou usar um voltímetro para medir, meu voltímetro pode ser não linear, meu voltímetro tem um circuito interno no meu voltímetro, né, no meu multímetro, que pode fazer meu sinal ser um pouco discrepante, então eu tenho que levar isso em consideração. E eu tenho no controle ótimo alguns critérios de desempenho para ser obedecido, né? Porque veja, se eu estou buscando parâmetros ótimos, como eu vou saber se aqueles parâmetros são os ótimos? Como eu vou saber se aqueles parâmetros são os melhores possíveis? Eu tenho que ter critério de desempenho, eu tenho que comparar o desempenho de alguns parâmetros com outros para saber quais são os melhores. E aqui tem alguns exemplos de critérios de desempenho, né? A gente tem integral do erro quadrado, integral do valor absoluto do erro, integral do tempo multiplicado pelo erro ao quadrado e integral do tempo multiplicado pelo valor absoluto do erro. Esses quatro critérios de desempenho são critérios muito levados em consideração no controle ótimo, mas também você pode levar para outros tipos de controle.
E o controle ótimo geralmente é tido como um segundo estágio do projeto de sistema de controle, né? O primeiro estágio seria o controle clássico ou moderno, e a partir disso você projeta o sistema de controle ótimo, né? Um segundo estágio, seria uma segunda fase do projeto de controle, né? E veja que a busca pelos parâmetros ótimos do sistema, o que você quer é aumentar a eficiência do sistema comparado ao controle clássico e moderno. Porque se você tem parâmetros ótimos e não só parâmetros bons, mas sim os melhores possíveis, você aumentou a eficiência do sistema, você aumentou a eficiência pela maior eficiência que ele pode ter. Então, essa é a palavra-chave para o controle ótimo, eficiência. E também muito usado em sistemas críticos, assim como o controle moderno, né, o anterior. Agora vamos ver o controle robusto. O controle robusto, assim como o controle ótimo buscava parâmetros ótimos, o controle robusto busca parâmetros robustos para o sistema. Essa palavra robusta, ela tem que ser bem entendida, né? Robusto é aquilo que é um sistema que você pode ter mais perturbação, você pode ter alguma incerteza maior, que o seu sistema vai agir tolerável a essas perturbações, a esses distúrbios, né? Então, o controle robusto trabalha essencialmente, mas não somente, com técnicas de controle clássico. Você pode trabalhar com controle robusto baseado em controle moderno. Porém, é mais usualmente trabalhado com sistemas de controle clássico, não moderno. E enquanto o controle ótimo fazia uma análise mais detalhista da realimentação, esse aqui faz, o controle robusto, né, faz uma análise mais detalhista da incerteza ou variação de parâmetros, da inexatidão dos sistemas físicos. Veja que inexatidão quer dizer que você pode ter modelado o sistema físico um pouco errado. Então pode ter uma inexatidão no sistema físico que você está modelando, né? Veja que isso também é um problema de não linearidade, né? Alguns sistemas são lineares dentro de certos padrões, mas quando você foge um pouco desse padrão, o sistema se torna não linear. Então isso é um problema de inexatidão também. Imprevisibilidade de mudança do sistema ou meio externo. Perturbações, ruídos ou distúrbios significantes, né? E análise mais detalhista dos atrasos de transporte não modelados, né? Pode ter um atraso de transporte que você não modelou e você tem que fazer uma análise mais detalhista disso. Entre outros problemas que são vários, né? Ainda tem vários ainda para destacar. Também visa atender critérios de desempenho. E a palavra de ordem do controle robusto é o aumento da segurança do sistema comparado ao controle clássico e moderno. Enquanto o controle ótimo era o aumento da eficiência, porque ele te dá parâmetros ótimos, os melhores parâmetros possíveis, o controle robusto tenta aumentar a segurança, porque, poxa, ele é robusto, né? Você tem que colocar aquele controle em alguns ambientes diferentes, ele deve suportar problemas diferentes, imprevisibilidade, mudança de sistema, meio externo, perturbação, ruído, esse tipo de coisa. E também, é claro, né, muito usado em sistemas críticos. Agora, controle digital. Controle digital, ele não utiliza tempo contínuo, ou seja, não é o tempo que passa continuamente sem interrupção. Ele utiliza, na verdade, a tempo discreto, ou seja, medições feitas tempo após tempo, não de forma contínua, né? A todo momento. Ele tem sempre um delay em leitura de dados, por exemplo. É muito desenvolvido para aplicações de computadores digitais, né? E quando eu falo computadores digitais, pode ser computador pessoal, pode ser CLP, microcontrolador, microcomputador, pode ser sistema embarcado específico para controle, então que hoje está muito usado até. Então esse controle digital é muito usado para computadores digitais. Modelagem pela função de transferência pulsada, que é em analogia ao controle clássico que tinha função de transferência, que usava a transformada de Laplace,
Aqui a gente usa a transformada Z. A transformada de Laplace lá transformava do domínio do tempo, t, para o domínio da frequência s. Aqui a gente vai transformar do domínio do tempo, t, para o domínio do tempo discreto, z, ou domínio z, né? A gente usando a transformada z. Z aqui vai em analogia ao S da transformada de Laplace, né? Veja que foram técnicas criadas meio que em analogia para não perder o significado, né? Tende a ter um custo menor. Veja que hoje a gente tem computadores, microcomputadores aí de menos de $20, $10, que já tem um processamento muito bom, placas, não querendo fazer merchandising, mas placas da Texas Instruments que tem, por exemplo, aí $19 algumas placas aí e tem um grande poder de processamento e você pode usar o controle digital nessas placas. Tende a ser mais acessível da indústria, para a indústria, né? Lembrando que hoje, quando você vai aplicar um controle em algum lugar, às vezes a indústria já diz, ó, esse computador já está aqui para o controle, então você já tem a ferramenta ali para trabalhar. Um CLP que também não é tão caro, então é mais acessível. E muitas das vezes é visto como substituto do sistema de controle de tempo contínuo, que são alguns anteriores a esse, né? O robusto, o ótimo, clássico, moderno. Eles é muito visto que o sistema de controle digital vai substituir o sistema de controle de tempo contínuo, né? Justamente por causa disso, justamente por causa do computador digital, né? Porque a ascensão dos computadores gera uma ascensão no controle digital. Veja que o controle digital está totalmente ligado a computador, está totalmente ligado ao fato de você processar informação em termos de bit, né? Em termos de byte, em termos de pegar um sinal analógico e transformar para digital. É isso aí. É necessário um pré-processamento e pós-processamento. O que é isso? Um pré-processamento e um pós-processamento? É a conversão do sinal em analógico digital. Você precisa converter esse sinal, porque o computador é digital, então você não consegue trabalhar com informação contínua. E depois, quando você acaba de processar essa informação, você precisa transferir para analógico de novo. Então você precisa fazer um pós-processamento, fazendo com que a informação digital vire informação contínua novamente. E aqui a popularização dos sistemas embarcados tem promovido o controle digital. Então, como eu já falei, né, hoje em dia, por exemplo, tem bastante entusiastas aí de sistemas embarcados, o que é muito bom, e isso tem promovido bastante o controle digital, né? E como eu tinha dito antes aqui, que muitas das vezes é visto como substituto ao sistema de controle de tempo contínuo, bom, isso aqui é bastante discutível, né? Porque você deve pensar em solucionar o problema da melhor forma possível, seja ela em tempo contínuo ou tempo digital, né? Então, essa melhor forma de resolver o problema é usando controle digital, usando o sistema embarcado, usando pré-processamento, pós-processamento, e vai ser mais barato e para mim vai ser melhor, beleza, usa esse. Mas se não for, se o melhor é você usar o tempo contínuo, usar um controle clássico, fazer isso em amplificador operacional, por exemplo, que são dispositivos aí bastante usados para o tempo contínuo, faça dessa forma. Então, você tem que achar a melhor maneira possível de solucionar o problema. Não é porque a popularização dos sistemas embarcados aí está fazendo todo mundo falar nisso que você só tem que usar isso. Você tem que usar o que é melhor para você. Bom, e até aqui, esses 5 tipos de controles, né, o controle clássico, moderno, ótimo, robusto e digital, eles são bastante achados aí, é de fácil acesso aí nos livros, é bastante fácil de você achar nos livros. A partir do próximo controle, ele já é até um pouco desconhecido para algum pessoal que trabalha com controle, né? Então, o próximo é o controle de sistemas a eventos discretos. Bom, esse controle, que é chamado de SED, né, é voltado a eventos, não a sistemas pontuais.
E esses eventos são discretos, não contínuos. O que é isso? É meio complicado, né? É mais fácil explicar fazendo, né? Mas mais para frente a gente vai ver isso. Bom, o que é evento? A gente não está preocupado aqui nesse controle de sistemas a eventos discretos, por exemplo, em controlar a velocidade de uma máquina de perfuração, por exemplo. A gente não está preocupado em controlar a velocidade da máquina, mas sim saber se o evento furou ou não furou o meu produto. Veja que é uma máquina de perfuração. Então entra o produto na minha máquina de perfuração, minha máquina de perfuração vai furar a minha peça. Então o que eu estou preocupado aqui é sobre o evento furar ou não furar. Entendeu? Esse é o evento. Eu não estou mais preocupado na malha pontual ali de velocidade da minha placa, da minha furadeira, ou da minha esteira, ou de qualquer outra coisa ali. Eu não estou controlando a tensão ou corrente do meu sistema. Eu estou controlando os eventos. É o evento de ter furado ou não ter furado. E é um evento esse que é discreto, não é contínuo. Ou seja, se meu produto vai passar numa esteira que vai levar de ponto A até o ponto B, os meus eventos são ter feito o trabalho no ponto A e ter feito o trabalho no ponto B. No meio, a minha esteira que levou do ponto A até o B, sabe, não me interessa. Porque são eventos discretos, eu quero saber só nesses pontos. O meio que aconteceu no meio ali, eu nem me importo. Então, esse é um pouco do conceito de sistemas a eventos discretos. E necessitam de ações que geram eventos. Que, como eu dei o exemplo, furar ou não furar, eu vou fazer um trabalho na placa ou não vou fazer um trabalho na placa. E esse tipo de coisa. E trata de eventos sequenciais, ou seja, tem que ter sequência. Tem que ir do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, e assim vai. Eu tenho que ter uma sequência definida, não é aleatório isso. Característica de olhar do topo da pirâmide. O que significa característica de olhar do topo da pirâmide? É você ver o sistema, você vê os sistemas, todos eles interligados. Eu posso ter um controle clássico para controlar a velocidade de uma broca de perfuração, posso ter um controle moderno para mexer com a minha esteira, posso ter um controle robusto para me mexer em outra parte, posso ter um controle digital mexendo em outra parte. Só que quando eu vejo todas as partes junto, eu quero trabalhar o meu controle de sistemas a eventos discretos, ou seja, passou pela furadeira, passou pela minha esteira, passou pela outra máquina, e quer dizer, eu estou olhando de cima da pirâmide, né, do topo da pirâmide, é um pouco aí do ditado que você vê, né, quando você pesquisa um pouco mais sobre sistemas a eventos discretos. E você faz bastante estudo em redes de Petri controladas, redes de Petri coloridas, cadeias de Markov, autômatos, teoria das filas, entre outros métodos. Tem bastante outros métodos aí. E hoje com grande aceitação no meio industrial moderno, né? Porque para aumentar a competitividade, abaixar o custo, elevar o lucro da indústria hoje, isso é uma técnica bastante usada, né? Esse controle de sistemas de evento discreto, né? E que é o próximo item agora, que se confunde com a área da produção. Então, geralmente, esse tipo de controle ele está ligado não só à engenharia ali do chão de fábrica, engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica e tal, mas também a engenharia de produção, né? A área de produção, que está vendo a produção de cima, né? Bom, agora o controle preditivo. Controle preditivo, na verdade o nome dele é Controle Preditivo Baseado em Modelo, ou CPBM. Por quê? Por que baseado em modelo? Porque ele utiliza de modelo de predição, que é o modelo de processo e o modelo de perturbação. Depois, mais para frente, a gente vai ver melhor o que é isso. Bom, mas basicamente, o controle preditivo ele tende a prever problemas futuros. E aqui tem uma citação do Júlio Rico, que é a seguinte: a ação preditiva de um controlador pode ser interpretada como maneira de gerar uma atuação que possa prever um determinado efeito na resposta do sistema e evitá-lo ou ao menos diminuí-lo. Ou seja, um controle preditivo é sempre você, baseado em um modelo,
prever quando uma coisa vai acontecer, quando um problema vai ser gerado, quando o erro vai ser aumentado, e você já tenta corrigir antes dele ser gerado, ou tenta corrigir antes dele ser grande o suficiente para depois você não conseguir corrigir mais. Então esse é o conceito de predição, né? Também trabalha com múltiplas entradas e múltiplas saídas, e sistemas complexos. Sistemas podem ser não lineares e podem ser variantes no tempo. E é muito dito isso quando você pega livros de controle preditivo, que é uma operação em segundo nível. Ou seja, o controle preditivo são técnicas de controle que você agrupa, muito falado isso, agrupar em cascata, né? Você agrupa em cascata no seu controle clássico, no seu controle moderno. Você tem um controlador lá, por exemplo, um controlador de avanço de fase e atraso de fase, e você usa o controle preditivo em cascata com esse para melhorar a sua atuação, para prever melhor a resposta e assim vai, né? Então é em segundo nível. Isso aí vai ficar mais claro depois quando a gente vê isso. E bastante usado na indústria química, porque na indústria química, que é por usar bastante, né, reações químicas e tal, sempre tem modelos de reações químicas que podem ser previstos. Então, se você tem algum sistema de controle trabalhando numa malha de controle numa indústria química, você pode prever algum problema, porque a química ela já pode ser modelada, né? Eu falo, os problemas da química podem ser modelados, as reações químicas são modeladas, você tem modelos nisso. Então, você, baseado nisso, pode prever um problema na sua malha de controle na indústria química. E o controle adaptativo agora vem que a palavra adaptação é definida genericamente na biologia como uma conformação vantajosa de um organismo a mudanças no seu ambiente. Bom, o controle adaptativo, veja que o controle preditivo e adaptativo, eles são um pouco semelhantes, né? O preditivo tenta prever um problema, enquanto o adaptativo ele tenta adaptar ao problema, ele tenta adaptar no seu meio externo quando ele é modificado. Os conceitos, que ele tem automonitoramento de desempenho, ou seja, o controle adaptativo sempre vai ficar se automonitorando o seu desempenho, sempre fazer um autoajuste de parâmetros que tenta, por consequência, ter uma melhora contínua no sistema, né? Veja que esses três primeiros tópicos aqui, eles falam quase que a mesma coisa, né? Bom, se o conceito que é adaptação é adaptar no meio externo, então você tem que se automonitorar para você conseguir se adaptar, né? Automonitorar o seu desempenho, autoajustar seus parâmetros e melhorar continuamente o sistema, né? Então isso que você está fazendo é se adaptar. Consequência aqui é não linearização de controle sistema até então lineares. Ou seja, o controle e sistema que eram lineares, que podem ser lineares, quando você aplica o controle adaptativo, você acaba que, por consequência, não linearizando eles. Você tem um conjunto controle-sistema não linear a partir daí, o que não é tão problema assim. Na verdade, você está gerando um pequeno problema, mas está resolvendo um problema maior, né? Que é não se adaptar, né? Então você está resolvendo esse problema, que é adaptar, e gerando um pequeno problema, que é uma não linearização. Os paradigmas de controle adaptativo são escalonamento de ganho, controle adaptativo por modelo de referência, controle adaptativo dual e regulador autossintonizável, que a gente vai ver mais para frente como que funciona esses controles. E muito usado quando o sistema ou ambiente de atuação do sistema é constituído de parâmetros desconhecidos, incertos ou variantes. Ou seja, é fácil aqui de perceber o controle adaptativo agindo, né? Porque você tem parâmetros desconhecidos, incertos ou variam. Bom, você precisa se adaptar. Então, você tem um controle adaptativo. Esses paradigmas aqui, escalonamento de ganho, modelo de referência, dual, regulador autossintonizável, eles são muito bons, principalmente quando os parâmetros são desconhecidos e incertos, né?
Quando você não tem certeza dos parâmetros, você coloca esse tipo de controlador e ele pode adaptar com o problema. Agora, o controle inteligente. O controle inteligente é quase que um segundo grande tópico do canal, né? Que o canal fala sobre sistema de controle e inteligência artificial. E a parte de inteligência artificial fica nesse ramo de controle inteligente. Bom, vamos lá. Veja que já está em vermelho, é uma coisa que eu quero chamar bastante atenção, que são técnicas inspiradas na natureza. Ou seja, técnicas de inteligência artificial, que são redes neurais artificiais, ou RNA, algoritmos genéticos, ou AG, e controle fuzzy. Bom, essas três técnicas, as três são inspiradas na natureza. As três são inspiradas na evolução do ser humano, no nosso cérebro, em como a gente pensa. Bom, aqui mais para baixo, vamos ver. Controle baseado em aprendizado, evolução e representação do conhecimento nebuloso. Aprendizado está intrinsecamente ligado com redes neurais artificiais. Evolução está intrinsecamente ligado com algoritmo genético e representação do conhecimento nebuloso está intrinsecamente ligado com controle fuzzy. Então, esses são os três conceitos que a gente vai ver em controle inteligente. Vai ser aprendizado, evolução, representação do conhecimento nebuloso. Esse vai ser os objetos de estudo, né? E as técnicas que a gente vai ver vai ser as de cima aqui que eu já apresentei. As técnicas de controle inteligente são técnicas que estão em ascensão e constante crescimento, considerado como substituto dos controles antigos e considerado uma área essencial para a consolidação da Big Data, Internet das Coisas e, consequentemente, da indústria 4.0. Ou seja, Big Data, Internet das Coisas são assuntos aí que estão gerando bastante notícia e bastante estudo aí, e ainda bem, né, porque são técnicas bastante legais aí. Só que Big Data, Internet das Coisas, é quase que inútil você trabalhar com isso se você não tiver uma inteligência artificial bastante apurada, porque você precisa classificar informações, você precisa processar essas informações, você precisa classificar padrão, achar padrão das informações. Então, Big Data nada mais é que, falando a grosso modo, é claro, um punhado de informação. Então, o que você faz com esse punhado de informação? Bom, você precisa classificar essa informação. O que é informação proveniente de sensor? O que é informação que foi para o atuador? O que é informação que eu posso juntar e ver onde foi o problema em uma válvula específica de uma usina, entendeu? Então você precisa apurar melhor o controle inteligente para conseguir consolidar bem o Big Data e Internet das Coisas. Já vi autor dizendo até que Big Data e Internet das Coisas sem inteligência artificial apurada é inútil. Bom, e tendo uma Big Data, Internet das Coisas e inteligência artificial bem consolidada, você pode dizer que a indústria 4.0 pode ser finalmente alcançada, né? Para quem não conhece, dá uma pesquisada sobre indústria 4.0 aí, ou quarta revolução industrial. E aqui a gente tem o controle estatístico de processo agora, CEP, que também tem a característica de olhar do topo da pirâmide, assim como o controle de sistema evento discreto. Resumo geral do CEP. Esse resumo é o que mais ou menos, quais são os passos sequenciais do CEP. Coleta de dados, tratamento dos dados, ou seja, você dispõe os dados em tabela de dados discretos, de frequência, em gráficos, interpreta e verifica a integridade dos dados, ou seja, vê se os dados correspondem realmente com a sua coleta, vê se faz sentido aqueles dados serem daquela forma, e depois você aplica as técnicas de análise de dados, que faz uso de técnicas de probabilidade estatística, que é média aritmética, média móvel ponderada, cálculo da variância, cálculo do desvio padrão, probabilidade de evento discreto e contínuo, né? Probabilidade de algum evento acontecer, seja ele discreto ou contínuo, entre muitas outras técnicas, né? E depois que você faz isso tudo, você aplica o controle conforme os critérios de desempenho baseado nos dados estatísticos. Então, baseado nas estatísticas que você conseguiu
calcular, você aplica o controle que for melhor para você, né? Veja que você também tá com a característica aqui de olhar do topo da pirâmide. Ou seja, você está vendo a estatística no seu sistema completo, né? Em vários sistemas juntos, né? Não em um sistema, uma malha de sistema sozinho ali, local, né? E também muito usado na indústria moderna. Assim como o controle de sistemas e eventos discreto, o controle estatístico também meio que se confunde aí com a área de produção, né? E por final, o controle híbrido de sistemas, que nada mais é, né? É bem simples isso, que é basicamente a sinergia de pelo menos mais de dois tipos de controle. Então, se você tem aí uma junção, né, uma sinergia entre o controle clássico, o controle, sei lá, de eventos discretos, por exemplo, você tem um controle híbrido, né? É um híbrido entre dois tipos de controle ao mesmo tempo. Você pode ter um controle clássico, um controle digital, um controle moderno e digital. Você pode ter várias sinergias aí. Você pode ter três, quatro ao mesmo tempo, né? Você pode ter uma rede neural que manda informação para um sistema de controle clássico, que entra para o controle moderno, e aí vai, né? Aí a sua imaginação é o seu limite, né? Bom, caracterizado pela tentativa de somar as vantagens e anular as desvantagens de cada tipo de controle por um bem comum. Então, o problema de um sistema de controle moderno, por exemplo, pode ser anulado pela vantagem de um controle digital, né? Então, você juntando os dois, você pode somar as suas vantagens, anular ou tentar, né, anular as desvantagens de cada um e ter um controle muito melhor do que se fosse só um separado, né? Bom, então é isso aí, né? Se você gostou do vídeo ou lhe foi útil nesse assunto, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e o pessoal da sua faculdade. E se inscreva no canal para receber todos os nossos vídeos de novo, né? E nunca se esqueça que ter controle é tudo.